querido. E lembre-se de que o Senhor jamais te deixará. Ele jamais te deixará. Quando eu não posso, quando eu não consigo, você me levanta. Cante isso pra Ele. Cante isso pra Ele. Deixe nas suas mãos. Você sabe o que é um aborto? Ele respondeu o quê? O que é um aborto? Hã? O aborto é uma interrupção da vida de uma criança, da vida de um feto, de uma pessoa, de um ser vivente. Não é? Tem enfermeiro aqui? Enfermeiro. Cadê os enfermeiros? Ah, tem vergonha de falar que ela é enfermeira. Está levantando a cabeça assim, ó. Se eu fizer uma perguntinha, ela não souber, ela vai voltar para os bancos da faculdade. De quando que é considerado vida? Hã? A partir do terceiro mês, alguém sabe responder? Eu acho que não é não, acho que já tem vida antes, né? 24 horas, ela vê uma reportagem. Ah, como que é? A partir da fecundação, aquele óvulo, é óvulo, né? Que vai lá, já tem vida. Eu não sou enfermeiro, mas mais ou menos isso aí. Quem aqui se considera um ser vivente? Ou quem aqui, por acaso, é um aborto? Nós vamos estudar hoje, bem rápido, sobre uma pessoa que se considerava um aborto. Já pensou uma pessoa que se considera um aborto? Aqui todo mundo é melhor do que um aborto. O aborto foi uma interrupção e nós não nos consideramos assim. Se eu falar aqui e perguntar, você crê que você tem dom? Um vai falar, eu tenho dom, o outro vai falar que eu tenho dom, o outro, não, eu sou escolhido, como todo mundo que falou que era escolhido por Deus. Ninguém aqui teve a manha de falar assim, não, eu sou um aborto. Eu não me considero uma pessoa viva, eu me considero um ser que estou andando, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui.
não tenho alegria, eu não tenho paz. Eu me considero uma pessoa que parece que a minha vida foi interrompida. Ninguém aqui falou isso. Todo mundo aqui falou assim: eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Se nós somos uma pessoa escolhida por Deus, que eu acredito que somos, por que nós fazemos tão menos que uma pessoa que se considerava um aborto? Você acha que você leva uma vida que você e eu, quando eu falo você, sou eu também, tá, gente? Você acha que você leva uma vida que condiz com o cristianismo que Deus pediu para que os apóstolos dele vivessem? Você acha que, alguém aqui acha que leva uma vida que condiz com aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos? Porque todos os apóstolos, a não ser João, apóstolo do amor, que morreu de velhice, todos os outros morreram porque não quiseram negar o nome de Cristo. Mas chegou um apóstolo por último, que foi o escolhido por último, que foi aquele que talvez eu não escolhesse, que talvez você não escolhesse, se tivesse numa lista de rol, de escolhas. Por isso você hoje vai sair daqui parando de dar desculpa, que você não é merecedor, que você não faz as coisas porque já teve um passado, ou porque você não está livre. Deus não está nem aí com o teu passado. Deus, Ele está te escolhendo pelo teu presente. Porque quando Ele escolhe pelo presente, Ele apaga o passado, mas Ele não apaga para você esquecer. O passado só vai ter importância para a gente testemunhar para as pessoas o que a gente fazia e como Deus foi poderoso para nos fazer viver. Paulo tem uma vida até o caminho de Damasco. Depois do caminho de Damasco, ele passa a ter uma vida totalmente diferente. Ele se considera um aborto, uma pessoa que ninguém escolheria. Você se considerou uma pessoa escolhida, que talvez 2, 3, 4, 5 pessoas escolheriam você. Mas Paulo vai dizer: eu sou uma pessoa que me considera um aborto. Eu não era nem para ser chamado de apóstolo, mas Deus resolveu me escolher. Diga para o teu irmão assim, ó: Deus resolveu te escolher. Mas infelizmente, diga para o seu irmão, a gente vive uma vida pior ou fazendo menos do que um apóstolo que se sentia um aborto fez. Acha aquela imagem aí, ô Bessa, daquele pastor que está sendo enforcado? Está no Face. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor, Bessa. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Versículo 7. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhe disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescessem. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas.
Nós vamos ler um pouquinho hoje, tá? Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. O que é esse barulho aqui, ó? Gálatas 2, 11 e 12. É chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado, eu acho que é esse negócio aqui do Johnny aqui, ó. É esse. Porque antes que alguns tivessem chegado, ixi, agora dá para ligar esse? Tivesse chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi-se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da incircuncisão. Arruma isso para mim, Wilson, por favor. Wilson está aí. Arruma isso para mim, por favor, cara. Paulo era um homem de família rica. Paulo era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores pensadores da época. Gamaliel. Paulo não só estudou teologia, como ele estudou a lei, como ele era um advogado. Paulo ele era poliglota. Ele falava muitas línguas. Mas ele se considerava um aborto. 1 Coríntios 15, 10. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 10. Primeiro Coríntios 15, 15. 1 Coríntios 14, 18. Daqui a pouco você vai entender. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Paulo era rico, Paulo era poliglota, ele falou que falava em outras línguas. Paulo estudou com Gamaliel, Paulo vem de uma família rica, Paulo tinha dupla cidadania. Ele falava, ele era cidadão romano e ele era judeu de nascença. Ele era da tribo de Benjamim. Alguns dizem, se puder aumentar um pouquinho aqui, ó, para mim escutar, não estou me escutando. Hã? Não estou me escutando. Paulo, ele era cidadão romano, e alguns dizem que ele não era cidadão romano, porque ele se fez cidadão romano. Alguns dizem que os pais de Paulo comprou o título de cidadão romano. Aí agora ficou bom. Comprou o título de cidadão romano, e com isso, desde nascença, ele era considerado cidadão romano. Primeiro Coríntios 15, versículo 4 ao 10. Olha o que Paulo diz: foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, pelo primeiro ou foi o último, Paulo? Paulo foi o primeiro a ver Jesus ou ele foi o último? E por último, depois de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Veja aí alguma Bíblia que diz como um aborto. Veja alguém aí, para mim. Como um abortivo, por quê? Porque o abortivo é no grego.
Então certo é como um abortivo. Então ele fala, Jesus apareceu a todos os apóstolos, Jesus apareceu para 500 pessoas, Jesus apareceu para Tiago, e Jesus apareceu por último a mim, como um abortivo. Ele começa a falar sobre o seu chamado, que todos foram chamados no tempo certo, que todos foram chamados de uma maneira correta, mas ele foi chamado de uma maneira abortiva. Estou ruim da garganta, não sei se vai dar para terminar. Não existiria possibilidade nenhuma desse apóstolo ser escolhido, se Jesus perguntasse para mim. Você vai ver que na frente, Jesus vai mandar Ananias ir lá. E Ananias diz, Senhor, você não sabe quem é ele? Além dele se considerar um abortivo, além dele ser um cara que foi escolhido por último, além dele ser tudo isso, ele é um assassino. Eu não posso ir na casa dele, porque ele tem autoridade para matar cristão. Então ele era um aborto, ele era um assassino, ele era o cara que foi escolhido por último. Ele não se considerava um escolhido, da maneira que nós nos achamos aqui. Percebe que todos nós aqui dissemos o que é de nós? Que nós somos escolhidos, que nós fomos escolhidos por Deus. Nós gostamos de ser escolhido por último ou primeiro? Ai, se Deus nos escolher por último. Tem gente que não gosta nem de ficar por último na fila da cantina. Imagine na escolha do Cristo. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que tinha sido escolhido por último. Ele sabia que ninguém escolheria. Ele sabia que as pessoas iam desdenhar dele. Ele sabia que ele era assassino. Ele sabia que ele não tinha condições de ser apóstolo. Mas quando Jesus chamou esse homem, ele soube que ele queria fazer mais do que todo mundo fez. Sabe qual é o problema? É que nós dissemos que Deus nos escolheu. Todo mundo aqui falou que Jesus escolheu. Só que a gente esquece de que a gente tem que trabalhar para Ele. Paulo disse que eu fui o último. Eu não me considero nem apóstolo. Eu sou um aborto. Uma coisa que morreu, uma coisa que foi interrompida a vida. Eu sou um assassino. Eu fiz muitas coisas erradas. Mas ele vai dizer aqui, nós vamos ler, mas ninguém na Bíblia fez mais do que eu para Cristo. Às vezes nós temos que ficar preocupados quando a gente acha que a gente é muito crente e a gente não se dedica 1/3 daquilo que Deus manda a gente se dedicar. Não existe gente escolhida que não dedica a vida dela para Deus. No reino de Deus, não existe gente escolhida que não entregou a vida totalmente a Cristo. E quando ele vem para Jesus, uma das coisas que ele fala é: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, agora eu sigo para o alvo. Diga para o teu irmão, às vezes a gente fica muito preso nas coisas que nós fizemos. E nós esquecemos de seguir para o alvo. E aí, nós fazemos menos do que as pessoas da nossa geração. A gente não pode se comparar com nenhum dos homens do passado. Porque esses homens dedicaram a sua vida 100% a Jesus. Agora pergunta para o teu irmão, você se considera mesmo escolhido? Diga para ele, se você se considera um escolhido, Deus espera que você faça no mínimo mais que Paulo. Deus espera que você faça no mínimo mais que Pedro. E olha que eu vou te falar agora que você vai se surpreender. Ele diz assim, eu estou indo para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que a minha. Jesus espera que nós façamos obras maiores do que a de Paulo.
do que a de Pedro. Ele fala: eu quero que vocês façam obras maiores do que a minha. Agora olha para o teu irmão e pergunta para ele se ele tem feito obra maior do que a de Jesus. Pergunta para o seu irmão: na hora do culto, na hora de cultuar a Deus, você dá preferência para o quê? Na sua vida, você dá preferência para o quê? E ainda nós dizemos que somos escolhidos. Quando Deus me falou essa palavra, eu fiquei com vergonha de achar que eu sou escolhido, porque eu faço muito menos do que todos esses homens que passaram antes de mim. Mostra aqui, Bessa. Mostra aí, Bessa. Apaga a luz aí e mostra. Tem outras fotos? Não tem? Tem uma foto que é sozinho, não tem, Lucélia? Está vendo esse homem aqui, ó? O que está escrito aqui em inglês? Quem fala inglês aí? Eu sou o quê? Mas sabe onde ele está falando que é orgulhoso de ser cristão? Não é dentro do BMW. Não é dentro de uma casa cheia de bens. Ele está falando que é orgulhoso de ser cristão, com uma corda no pescoço, pronto para morrer. Esse homem tem algum semblante de perturbado? Esse homem tem algum semblante de apavorado? Tem? Você vê esse semblante nele? Tem uma foto que mostra ele sorrindo. Aqui, ó. Está sorrindo. Pode acender a luz. Por que ele está sorrindo? Porque ele não vive mais para ele. Se for para ele negar Jesus, ele prefere morrer. Se for para ele não ser um crente autêntico, ele prefere morrer. Entre ele, a vida dele, e negar a Jesus, ele prefere perder a vida. Porque ele sabe que esses homens que tirarão a vida dele têm poder para matar o corpo, mas não têm poder para mandar a alma para o inferno. Só Jesus tem esse poder. Então ele se entrega totalmente a Jesus. Eu vejo pessoas aqui que muitas vezes Deus fala com a pessoa, Deus fala o que ela tem que fazer, Deus fala o que ele tem que fazer, e as pessoas nem bola dão para aquilo que Deus está falando. Eu não estou falando de crente que tem dificuldade para vir para a igreja. Eu estou falando de crente que está colocando a corda no pescoço para morrer daqui a um tempo, daqui a uns minutos, e ele está sorrindo, porque a vida dele é para Deus. Eu não estou falando de pagar preço, porque você pega condução. Pagar preço porque a igreja é longe. Pagar preço porque você não quer ir sozinho para a igreja. Pagar preço, quanto a Sarai foi 1 ano para a igreja sozinha. Mas ela sabia onde o calo dela apertava. Nós estamos vivendo um evangelho que prega muito sobre Deus honrar, Deus honrar, Deus honrar. E a maior honra desses homens era morrer pelo evangelho. A maior honra desses homens era eles saberem que o inimigo ia olhar para eles e ia dizer: este homem prefere morrer do que viver negando a Cristo. Este homem pode falar que é um escolhido de Deus. Paulo pode falar que é o escolhido de Deus. Mas ele diz: eu sou um aborto, porque ninguém me escolheria. Mas ele não fica toda hora: eu sou um aborto, eu sou um aborto, eu sou isso, eu sou um coitado, eu sou assim, eu sou desse jeito. Ele se levanta quando Deus o chama e ele diz: as coisas que eu fiz agora fica para trás, só vai servir de testemunho, porque a minha missão é fazer mais do que Pedro, é fazer mais do que Tiago, é fazer mais do que João, é fazer mais do que todos esses apóstolos. A Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro céu,
E a Bíblia diz que ele viu coisas que ele não podia falar, de tão grandiosas que eram. Diga para o seu irmão assim: está na hora da gente ser crente de verdade. E só há vida no cristianismo, gente. Só há vida em Jesus. Paulo era rico, Paulo era tudo isso. E ele falou assim, e ele vivia uma vida que não era legal. Até Jesus encontrar no caminho de Damasco e falou assim: vou mudar a vida desse cara. E aí a gente se sente tão crente, e não faz nada para Jesus. Não ora, não jejua, não vem nos cultos regulares da igreja. Porque eu não tenho tempo, porque não dá, porque eu trabalho demais. E aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. E quando Deus um dia for falar com essa pessoa, Ele vai falar assim: você não fez nada do que você poderia ter feito. Você não fez nada para uma pessoa que se sentia escolhida. Já pensou se Jesus pôs as obras de Paulo próximo às nossas obras, do lado das nossas obras? Que vergonha de um cara que se sentia abortivo, de um cara que se considerava um aborto, de um cara que não se considerava nem apóstolo, que ele falou: eu pelo que eu fiz, eu não posso nem ser considerado apóstolo, mas pela graça de Deus, Ele me levantou. Diga para o teu irmão: não está na hora de você fazer as coisas? Não está na hora de você se dedicar mais a Deus? Se você acha que não vale a pena se dedicar a Deus, como que você se diz um cristão, uma cristã? Irmãos, não tem horas que a gente se dedica muito mais no nosso serviço do que na obra de Deus? Se precisa a gente vir à noite, se precisa a gente trabalha 12 horas, se precisa a gente trabalha 13, 14, mas a gente fala assim: meu irmão, vem orar. O irmão não pode tirar 1 hora de oração, e a gente se considera crente e escolhido por Deus. Quando eu li isso daqui, eu falei assim: Senhor, se esse apóstolo, que foi o maior apóstolo que a Bíblia teve, não se considerava, imagina o que eu preciso me considerar. Imagina o que eu preciso fazer para começar a correr, e antes da minha vida acabar, eu tenho condições de falar: eu fiz mais que aquele, porque ele falou. Ele falou assim: ó, eu fui chamado por último, mas fiz mais do que todos esses que foram chamados primeiro que eu. Talvez o ministério de evangelista dele foram 14 anos. Ele andou aproximadamente 15 mil quilômetros. Você sabe o que é 15 mil quilômetros, Wilson? Você pode fazer a ideia do que é 15 mil quilômetros? Você sabe que durante 14 anos o cara andar 15 mil quilômetros? E ele andou 15 mil quilômetros. E ele, antes de andar, ele era rico. E Paulo acabou sua vida pobre. Pobre e sozinho. Mas ele não abria mão de fazer mais do que todos aqueles que foram antes e viviam o tempo dele. Eu preciso fazer mais que Pedro. Eu preciso fazer mais que Tiago. Eu preciso fazer mais do que João. Eu preciso fazer. Eu preciso amar Deus. Eu preciso realizar. Esse era o desejo de Paulo. Agora pergunta para o teu irmão: você que se sentiu escolhido, qual é o teu desejo? O que ele falou? Dá vergonha, não dá, gente? Da gente olhar um pastor desse. Ele era velho ou novo? Quantos anos você acha que ele tinha, mais ou menos? Uns 40 quebrando aí, uns 40 e pouco quebrando? Ele era novo ou velho? Mas entregou a sua vida para Jesus. Não tem esse negócio: vou curtir a vida primeiro, depois eu entrego para Jesus. Você não sabe se vai chegar lá, querido. Entrega para Jesus agora. Amém? Vamos lá para a gente encerrar.
A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, para Ananias: Ananias, vai na rua direita, lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando, vai lá, porque eu tenho chamado ele. Aí Ananias começa a falar: mas Senhor, esse cara é assassino, esse cara tem carta para matar a gente, esse cara pode matar a gente porque ele tem autoridade para isso. Veja como são as coisas. O Jesus Todo-Poderoso falando com o profeta, e o profeta querendo ensinar Jesus quem ele deve chamar. Você acha que Jesus chamou Paulo e não sabia que ele era um assassino? Sabia ou não? Você acha que Jesus chamou Paulo e não sabia quem era Paulo? E aí o profeta fala: Senhor, chama outro cara, esse cara aí não é o certo não. Será que o Senhor chamou o cara certo mesmo? Jesus fala: vai lá, porque ele vai ser um vaso escolhido nas minhas mãos. Ele se via como um aborto, e Jesus o via como um vaso de honra nas mãos dele. Sabe qual é o perigo? Da gente achar que a gente é um vaso de honra, e Jesus falar: é um aborto. De você achar que você é tão escolhido, que você é tão crente, e Jesus fala assim: coitado, deixa o crente saber que ele é crente. Ser cristão não é ter uma paixãozinha por Jesus, mas ser cristão é entregar toda a sua vida, sabendo que foi a melhor escolha que você fez. Servir a Deus é a maior maravilha que um homem pode ter. Ah, mas fizeram isso, mas fizeram aquilo. Ah, mas eu antigamente ficava: ah, mas traíram a gente. Ah, mas fizeram maldade com a gente. Ah, mas fizeram aquilo. Não interessa. O que interessa não é que as pessoas fizeram. O que interessa foi o que Deus fez na cruz do Calvário. Imagine se esse homem que está sendo enforcado falasse: puxa vida, eu me arrependo de ter servido a Deus. Ali ele está sorrindo, porque ele falou: puxa vida, eu estou tendo coragem de entregar tudo que eu tenho nas mãos de Deus, que é a minha vida. Às vezes nós não entregamos nem nosso tempo, quanto mais a nossa vida. Diga para o teu irmão: às vezes você não entrega nem seu tempo, quanto mais a sua vida. Você sabe por que nós mudamos de igreja um tempo? Nós ficamos lá 12 anos. Não foi 2 dias, foi 12 anos. E eu vi que minhas filhas estavam crescendo. E a igreja é boa, maravilhosa, porque eu nunca vou falar da igreja do pastor Daniel que não seja isso. Mas minhas filhas estavam crescendo. E eu tive medo das minhas filhas não desejarem mais ir. Falei: puxa, precisa mais. E eu vejo muitas vezes mãe e pai, que o filho está indo para o mundo, e a gente não acorda. A gente se sente escolhido, mas a gente não prega nem para os nossos filhos, quanto mais para as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes nossos filhos vão morrer sem Cristo, e nós não pregamos para eles, e achamos que somos escolhidos. Então está faltando o que para nós? Disposição ou conversão? O que está faltando? Você e eu que nos dizemos convertidos, que somos crentes, o que nós temos feito para Deus? Nós viemos no culto de segunda-feira aqui 1h, viemos no culto de quarta, e viemos no sábado, e achamos que estamos fazendo muito para Deus. Agora, aqueles que nem vêm, aí lascou. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra para você? Para você refletir. Porque mais uma vez Deus está falando com você. Mais uma vez Deus está falando: você não me prioriza, e um dia você vai pedir para eu te priorizar. O
O problema de tudo isso, irmãos, é a gente achar que a gente ainda é escolhido e não fazemos nada para Deus. A igreja é um clube que a gente vai quando a gente está afim. Não é algo que a gente fala assim, não, é uma obrigação do cristão, é minha obrigação. Eu quero ir, eu amo aquele lugar. Eu não vou ler tudo, gente, porque não dá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Estou acabando já. Estou acabando, em 1 minuto. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres e os trancando na prisão. O que Paulo fazia? Ele era morto, ele não considerava apóstolo, ele entrava nas casas, arrastava homens e quem? Mulheres, e prendiam essas pessoas. Gálatas 1,13, põe aí que eu não vou ficar lendo aqui não, põe aí, ô Bessa. Gálatas 1,13. Gálatas 1,13, é aí? É esse? Pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento, Paulo falando, no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Abra sua Bíblia, de novo, Atos 9:21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Abra sua Bíblia em Atos 22:4. Atos 22:4. Estou acabando. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. E persegui este caminho até a morte. O evangelho, no tempo de Jesus, depois que Jesus morreu, não era considerado como evangelho, mas era considerado como caminho. E aí Paulo fala, eu persegui esse caminho até a morte. Então quer dizer que ele matava as pessoas. Vamos lá, para encerrar. Atos 26, 10 e 11, encerro aí. O que com efeito fiz em Jerusalém? Pois havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, inclusive para Estevão. Até aí. Termino aqui agora perguntando uma coisa para você. Esse era o homem que deu a vida por Jesus. Ele tinha pinta de cristão? Tinha tudo para ser um cristão? Mas Jesus olhou nele e viu alguma coisa. Como Jesus olhou para mim, olhou para você e viu alguma coisa e decidiu te chamar. Ele fez tudo de errado até o encontro. Ele era perseguido, ele era perseguidor. Agora ele se torna perseguido. E ele diz assim, ó, eu fui o que mais fui açoitado, eu fui o que mais apanhei, eu fui o que mais sofri, mas também eu fui o que mais fiz pelo evangelho. Termino aqui agora com uma reflexão para você ir embora. O evangelho de Cristo, como é chamado, o Novo Testamento, e também é chamado de evangelho, ele tem 21 cartas. Dessas 21 cartas, irmãos, olha que coisa interessante. Dessas 21 cartas, ele escreveu 13 cartas. Foi o que mais escreveu, foi o que mais apanhou, foi o que mais andou, foi o maior apóstolo. E ele se considerava um aborto. Quantas cartas tinha? Quantas cartas tinha no total? 21. Quantas ele escreveu? Então ele escreveu mais que João, ele escreveu mais que Lucas, ele escreveu mais do que Mateus, ele escreveu mais do que Marcos, ele escreveu mais do que todos, e ele também fez mais do que todos, e ele era só um aborto. Agora diga para o teu irmão,
Se você morrer hoje, o que você fez pelo Evangelho de Cristo? Ele falou o quê? Em vista de Paulo, você fez o quê? Eu fiz o quê? Sabe como que esse cara morreu? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele podia dizer assim: eu era só um aborto, mas fiz mais do que todo mundo. Deus te abençoe. Diga para o teu irmão: está na hora de começar a trabalhar para Cristo.